O golaço que o Botafogo fez hoje para vencer o jogo teve 16 toques e participação de todos os jogadores de linha. E passaram por jogadores que o senhor também colocou no decorrer do jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa estatística, né? E o quanto isso é importante para o jogo de volta da Copa do Brasil e também pensando na Libertadores semana que vem. Bem, relativamente àquilo que é o golo, acima de tudo, o destaque é o golo que nos resolve o jogo, ou seja, que nos dá a vitória. É óbvio que dentro de uma linha daquilo que tem sido o jogo que temos procurado pôr em prática, ou seja, com construção, com critério, com chegada à baliza contrária de forma pensada e construída, acabamos por fazer esse golo que acaba por determinar o resultado final. Uma vitória que é boa para nós, mas não decide nada, até porque temos o jogo ainda de volta, não é? É de volta. É uma vantagem que nos põe nesta altura, ou melhor, é um golo que nos põe em vantagem nesta altura na eliminatória. Boa noite, Arthur. Paulo Renato, do canal Mídia Botafoguense. Hoje o Botafogo fez o primeiro tempo bem abaixo daquilo que vinha atuando, né, por causa de algumas mudanças. A pergunta que a torcida faria para o senhor é o seguinte: por que não mexer no intervalo e esperar 9 minutos para poder fazer as 3 substituições, já que o Botafogo tinha jogado tão mal no primeiro tempo? Obrigado. Não, nós tivemos, eu diria que durante todo o jogo abaixo daquilo que era expectável. Hoje não foi um jogo muito feliz da nossa parte. Sobre a questão concreta que me coloca, nós fizemos algumas alterações, correções, alguns alertas também durante o intervalo e entendemos que seria importante, em cima dessas correções e desses alertas, poder dar mais tempo também àqueles que tiveram dentro do primeiro tempo para tentar corrigir de alguma forma aquilo que nós íamos fazendo. Mas percebemos que a dinâmica estava muito idêntica e então creio que dentro dos 8, 10 minutos iniciais do segundo tempo fizemos as 3 primeiras substituições, precisamente para poder mudar nesta altura aquilo que eram os intervenientes, já que as ideias não estavam a ser bem conseguidas. Boa noite, Arthur. Duda Mendes, do canal Visão Botafoguense. Parabéns pela vitória. Em muitos momentos, nós vemos assim, você bem participativo, né, junto com os jogadores, e um deles é até legal em relação ao grito, né, um por todos e todos por um. Eu queria saber se essa sua proximidade com eles tem dado mais confiança aos jogadores do elenco. É uma relação ótima e eu acho que encaixei bem dentro daquilo que foi o elenco. Tenho também o máximo respeito por todos os atletas dentro daquilo que é o nosso elenco, quer joguem mais ou menos. Acho que é uma relação ótima que temos neste momento e, portanto, e que se encaixa perfeitamente naquilo que eu acho e no meu conceito de futebol, que é todos por um. Portanto, é essa a ideia e daí essa identidade que eu tenho e que aqui acabei por encontrar também de uma forma muito vincada. Arthur, boa noite, Cícero Mel, da ESPN. A gente sabe que para um treinador implantar um método de trabalho e um jeito próprio de jogar, demanda tempo. Quando você entrou, chegou ao Botafogo, o Botafogo estava passando por um momento delicado, ruim, tanto que você ainda pegou esse momento enquanto estava se ambientando, estreou perdendo para o Cruzeiro, no Brasileiro, estreou e jogou contra a LDU, também perdeu, foram os seus 2 primeiros jogos. Depois disso, o time engrenou, são 5 vitórias consecutivas. O quanto tem do seu trabalho, do seu dedo, nessa mudança de panorama do Botafogo, engatando 5 vitórias, já sendo reconhecido que voltou a jogar bem. E se você me permite, o quanto é difícil para você, ou fácil, agregar, jogar junto 2 jogadores com características praticamente idênticas, que são o Luiz Henrique e o Júnior Santos, que são jogadores canhotos, que gostam de jogar pela direita para cortar para dentro, para bater para o gol. O Júnior Santos? Sim, Júnior Santos e Luiz Henrique têm características semelhantes. O Júnior não é canhoto. Hein? O Júnior não é canhoto. Ele sempre leva para dentro para bater de canhota. Todas as jogadas dele, quando ele joga na direita aberto, ele leva para dentro para bater de canhota. Mas ele é destro, é destro. Sim, pode ser destro, mas ele tem facilidade de fazer. Mas eu digo mais como fazer os 2 jogarem juntos, tendo esse mesmo lado de campo que eles gostam de atuar. Sim.
aquilo que tem no meu trabalho nas 5 vitórias é exatamente na mesma medida do que tem das minhas 2 derrotas. Portanto, em relação a isso, eu tenho 7 jogos e aquilo que conseguimos juntos foram 5 vitórias e 2 derrotas, sendo que, naturalmente, como diz também, aquilo que nós precisamos é de tempo para poder criar uma identidade, criar uma ideia. Foi também dentro desse pouco tempo que tivemos o início da minha presença cá, mas é um trabalho que eu não me afasto daquilo que foi perder também, porque perdi 2 vezes, e a mesma medida que eu tenho nesta altura, em termos de mérito, se quisermos dizer, junto dos meus jogadores, das 5 vitórias, porque para mim o mais importante serão sempre os jogadores, daquilo que eles fazem, daquilo que o elenco é capaz de desempenhar enquanto missão. Naturalmente que nesta altura, e cada vez mais, com uma ideia mais próxima daquilo que é a minha própria ideia, em que eu espero e quero que esses atletas passe a ser também a ideia deles, e quando assim é, as coisas ficarão sempre mais fáceis. Em termos daquilo que me fala dos 2 atletas, são 2 jogadores que, ainda que muitas vezes ocupando o mesmo espaço, ainda que ocupando o mesmo espaço, são 2 jogadores com algumas características diferentes, sendo que o Júnior é um jogador que procura mais a profundidade, é um jogador que procura mais vezes os corredores para poder, nesse momento, ganhar vantagem em relação ao adversário. O Luís é um jogador que tecnicamente mais evoluído, gosta de jogar em zonas mais interiores, não tem problema de jogar com proximidade do adversário, porque tem qualidade para poder sair desses duelos de 1 para 1. E são 2 jogadores que podem e que se encaixam perfeitamente dentro daquilo que é a estrutura que eu tenho como idealizada para este Botafogo. Arthur, boa noite. Fernando Silva, Rádio Sintonia Esportiva. Você falou ainda há pouco que o Botafogo teve abaixo do que vem apresentando no jogo todo, mas assim, o primeiro tempo a gente pôde ver que foi bem abaixo do que o segundo. Queria saber como é que você avalia a diferença do primeiro para o segundo tempo. O Botafogo conseguiu equilibrar o jogo, fez 3 gols, sendo 1 válido. E minha outra observação eu pude observar nos acréscimos do segundo tempo, com o time ganhando, com a posse de bola, e você ali embaixo bem irritado, com o braço mandando o time para frente. Queria que você também comentasse um pouco dessa sua postura, porque, de repente, outros técnicos com essa situação de jogo pediria para o time ficar ali atrás, de repente tocar na bola, manter a posse de bola, ou fechar a casinha, mas você estava o tempo todo, não sei se foi realmente para isso, para poder jogar o time para frente, ou se foi para outra coisa. Era para frente. Isso. E aí eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre isso e sobre a diferença entre o primeiro e o segundo tempo, a postura do time no campo. Obrigado. Sim, nós tivemos uma primeira parte mais apática, e é isso que eu estava a dizer. Acho que o jogo não foi muito feliz da nossa parte. Temos que reconhecer isso. Faltou-nos, essencialmente, costumamos usar essa expressão, faltou-nos mais fome, faltou-nos mais vontade de ser mais agressivos, faltou-nos algum... E era por isso mesmo que eu estava na parte final a tentar insistir, não só porque este que é um jogo que tem dois jogos para decidir uma eliminatória, portanto, onde o fator golo pode ser também determinante, mas porque era para mim importante que naquele momento, até porque estávamos por cima, de continuar em busca do segundo golo. Não faz para mim grande sentido o contrário, vejo o futebol desta forma. E por isso mesmo estava naquele momento a insistir com que a equipa pudesse, nunca perdendo os equilíbrios, porque é melhor ganhar 1-0 do que empatar 1-1, que fica isto muito claro para toda a gente, mas eu senti que a equipa podia ter tentado chegar a mais golos, e nesse momento é quando eu digo que faltou-nos fome para poder fazer mais e ferir mais vezes o adversário do que aquelas que o fizemos. Arthur, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Primeiro, eu gostaria que você analisasse a partida do Cuiabano, hoje que fez a sua estreia com a camisa do Botafogo, analisasse como foi o desempenho dele. E segundo, se você acha que falta nesse elenco do Botafogo um camisa 9 reserva para o Tiquinho, já que o Janderson foi negociado, hoje estava no adversário, e você está tendo que improvisar o Eduardo. Óbvio que hoje essa pergunta fica meio Eu ia dizer isso. Nesta altura até posso dizer que preciso de 11 jogadores novos, que não adianta, ninguém vem. Mas qual é a maior dificuldade, já que você já me respondeu, qual é a maior dificuldade que você tem ao olhar para o elenco e ver a ausência desse camisa 9 e como que você faz para repor esse camisa 9, mesmo que seja improvisado, e analisar o desempenho do Cuiabano?
Em relação ao Cuiabá, fez uma exibição dentro daquilo que era expectável para nós. Eu não estava à espera do melhor jogo da vida dele hoje, porque é um jogador que jogou e sentiu o peso da camisola do Botafogo também hoje. Jogou frente à nossa torcida, um jogo de responsabilidade para ele, onde cumpriu, foi seguro naquilo que fez e onde também ele procura entender melhor aquilo que é o que nós queremos para a equipa e também naturalmente aquilo que é o seu entendimento e a relação com os seus colegas dentro do jogo, ok? Dentro daquilo que é o jogo, porque a parte social essa está completamente integrado e identificado com todos nós. Quanto à questão, nós temos que, eu não diria improvisar, mas muitas vezes criar dinâmicas diferentes, acima de tudo isso, dinâmicas diferentes, porque vocês hoje viram que nós começamos o jogo com 4 jogadores na frente muito móveis, jogadores que iam ocupando aquelas posições mais da frente. Havia naturalmente um jogador mais fixo que era o Luís, que nós colocamos mais nessa posição de 9, mas com toda a liberdade para poder ir alternando, algumas vezes com o Diego, outras vezes com o Jefinho, outras vezes com o Carlos Eduardo, para que nós tivéssemos ali uma dinâmica diferente, uma vez que, na verdade, os 2 camisas 9 que temos estão nesta altura lesionados. Temos o Júnior Santos que faz também esse papel e hoje era importante eu ter o Júnior mais para poder ser solução do que provavelmente começar de início, para podermos também gerir aquilo que era a sua condição física, porque estamos a falar de 3 jogos, mais 3 jogos numa semana e portanto tem vindo a jogar e é importante ter esse cuidado também com os atletas. Arthur, boa noite. É o Duarte da Band News e do Record. E queria saber de você o seguinte: como se desliga hoje mata-mata, domingo competição de comprida, né? Sim. E depois na outra, no meio de semana, mais uma competição que é fase de grupos onde precisa vencer. Como é que é esse liga e desliga de cada uma das competições? E aproveitar só para, se você me permite, hoje o Petit foi confirmado como técnico do Cuiabá, e você o enfrentou algumas vezes lá pelo Braga e ele pelo Boa Vista. Sim. Mais um treinador português no mercado brasileiro. Como falar dos treinadores portugueses por aqui? Sim, o liga e desliga é mais de jogo para jogo do que propriamente de competição para competição. Nós temos que rapidamente, e foi isso que eu disse também naquela breve conversa que tive com os atletas ainda no relevado, de que era importante começarmos a preparar e a pensar no Bahia, que daqui a 3 dias está cá para nos defrontar. Portanto, esta é a minha preocupação, de rapidamente, porque não temos tempo para estar com grandes festejos sobre vitórias, não temos tempo para lamentos ou para euforias. Temos é que voltar já hoje, começar a pensar, porque a partir do momento que acaba o jogo, todo um trabalho que é feito por mim, pelos atletas, por todo o staff, que tem trabalhado imenso também, porque tem sido de grande exigência para eles aquilo que é o período e o processo de recuperação. Estão nesta altura todos já direcionados, portanto, nesta altura ali dentro já só se está a falar sobre o Bahia, porque é dessa forma que nós temos que olhar para a frente, para aquilo que é o próximo desafio, porque o que fizemos é para o treinador agora analisar, perceber o que é que fizemos de melhor ou de menos bem, e depois a partir daí também tirar conclusões, tirar ideias, ou ter certezas sobre aquilo que fomos fazendo. Nesta altura, aquilo que é a parte principal é nós, e mais concretamente os atletas, direcionar o foco para o próximo jogo, porque este está feito, este está ganho, e temos que olhar para o seguinte já. Em relação ao Petit, é um treinador que eu conheço realmente, é da minha geração também enquanto atleta. Vi também que foi anunciado hoje e foi confirmado, portanto, é mais um treinador cá que seguramente procurará fazer um bom trabalho dentro daquilo que possa ser as expectativas que ele e o Cuiabá possam ter. Aqui, Arthur Jorge. Boa noite, Lucas Mal da Litoral News. Eu queria te perguntar sobre a questão dos segundo tempos que tem sido os últimos jogos. Hoje o Botafogo fez o seu gol e fez mais 2 no segundo tempo. Contra o Flamengo, achou os 2 gols na segunda etapa, e contra o Universitário também os 3 gols na segunda etapa. Você não tem nem um mês que você está trabalhando com esse elenco de forma direta, e como você consegue conhecer tão bem as características desses jogadores a ponto de conseguir na segunda etapa mudar tantas circunstâncias do jogo e impactar de forma direta? Porque algumas vezes os técnicos chegam nos clubes, ainda mais você que é de outro país, e às vezes não sabe qual jogador é de qual posição, não conhece tal jogador, e você parece que conhece a maioria desses jogadores tendo
pouquíssimo tempo de trabalho. Como você consegue, em tão pouco tempo, ter tanto impacto na segunda etapa? Sim, o tempo não tem sido muito, estamos a falar já de muitos jogos, mas não seria eu um grande profissional se chegasse aqui sem conhecer o elenco que ia ter pela frente. Portanto, foi um cuidado também que eu tive para poder conhecer as suas características. Já o disse também aqui que naturalmente que ao trabalhar com eles diariamente vou conhecendo também aquilo que é o seu lado mais emocional, mais pessoal, porque aquilo que eram as características de qualidade futebolística eu conhecia, diria praticamente todos muito bem. Aquilo que é o impacto é nós, acima de tudo, procurarmos, dentro do trabalho que é feito, tentarmos também poder ajustar, corrigir ao intervalo quando assim é necessário, mas e também um sinal de alguma vitalidade para que a equipa possa ter o desempenho ou os desempenhos que tem vindo a ter, sempre no sentido de que é importante, e eu tenho dito também, que é importante que nós possamos criar uma imagem muito forte de que lutaremos do primeiro ao último minuto. E isso às vezes faz com que essa crença, essa motivação, essa determinação dos atletas nos ajude a trabalhar até ao último minuto num registro alto, como nós queremos que assim seja. Boa noite, Mister, tudo bem? Parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre dois jogadores, o Danilo e o Romero, mas mais especificamente sobre o Romero. Ele é um jogador que atua muito bem pelo meio, também cria pela ponta. Tu tem trabalhado isso com ele? Ele é um jogador hoje que mudou o jogo no segundo tempo e também se tu trabalha com ele essa confiança de ele jogar, visto que ele é um jogador que tem uma alta expectativa na torcida. Eu, se não tivesse confiança no atleta, não jogaria nunca, de certeza, porque um dos pontos base para mim, para poder apostar, são dois pilares, aquilo que é o seu trabalho, desempenho, o compromisso para com a equipa e depois a confiança daquilo que eu sei que ele possa dar dentro do terreno. Portanto, esse aspecto para mim é fundamental, é um trabalho que temos vindo a fazer com todos eles, no sentido, acima de tudo, de potenciar as suas qualidades, mas sempre ao serviço do coletivo. Para mim nunca haverá ninguém que possa ser individualmente mais importante do que o coletivo do Botafogo. Boa noite, Arthur. Gabriel Rodrigues Trivela. Parabéns pela vitória. Já são 2 jogos agora que o Botafogo não sofre gols. Contra o Flamengo não finalizou no gol. Hoje o Vitória deu uma finalização só na direção do gol. Foi numa falta no segundo tempo. O que você atribui a essa melhora defensiva do Botafogo? Hoje o Vitória até assustou um pouco ali em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, mas não chegou a obrigar o John a fazer nenhuma defesa difícil. O que você atribui a essa melhora, mesmo mudando praticamente toda a linha defensiva hoje? O que você viu dessa melhora do Botafogo defensivamente? Sim, é um princípio básico que nós temos que ter e perceber que é fundamental e que é importante nós termos um bom desempenho defensivo que não dependerá exclusivamente sempre daquilo que possa ser a linha de 4 zagueiros, mas sim de todo um conjunto. E é importante a forma como nós começamos a defender em zonas altas e com os nossos homens mais adiantados, para que possa ser, dentro do processo defensivo, uma missão coletiva mais uma vez. Aliás, ainda há pouco uma colega falou, nós fizemos o golo que começou cá atrás. Portanto, vamos atribuir o golo ao Carlos Eduardo com mérito coletivo daquilo que foi a envolvência e a capacidade da equipa de chegar às zonas ofensivas para terminar a jogada, da mesma forma que o fazemos no inverso, ou seja, podermos ter os nossos homens mais adiantados a ser o nosso primeiro defensor. Esse compromisso e essa vontade de saber defender bem e de também poder ter gosto em defender tem sido trabalhada, tem sido também por nós explorada, porque é um dos aspectos fundamentais no jogo em que a equipa tem que estar compacta para podermos diminuir as probabilidades do adversário finalizar as suas jogadas. Boa noite, Arthur, tudo bem? Davi Ferreira, do Globo, parabéns pela vitória. Quero te perguntar em relação a 2 jogadores hoje que foram bem na partida. Vocês combinaram, 2, já chegaram a todos. já sabem de todos.
Não foi. Se combinasse, não ia dar certo. Primeiramente, o Eduardo, né, ele, assim como no jogo contra o Universitário, ele faz um gol ali infiltrando pela área e surgindo de trás e fazendo gol, né? Nós jogamos de tabela bonita com o Jefinho. Eu queria perguntar como é que você está vendo a atuação dele e esse incentivo para que ele pise na área e apareça, né? Ele é meia, mas pode aparecer como segundo atacante. Como é que você está incentivando essa valência para ele aparecer e ter essa capacidade de definir, né? Fazer os gols. E segundo, o Patrick de Paula, ele fez o primeiro tempo, ele acabou saindo um pouco depois. Na ausência do Tietê, que foi liberado do hospital já, mas deve ficar um tempo fora, ele ganha essa oportunidade para aparecer no meio de campo, né? Como é que você viu a atuação dele e como é que pensa aí ele para os próximos jogos também? Obrigado. Do caso do Eduardo, nós sabemos que, e já o disse também há pouco, que é um jogador importante para nós, pela sua qualidade, pela sua experiência, por aquilo que representa para o grupo e também naquilo que é o seu jogo jogado. Tendo nós hoje optado por ter um ataque mais móvel, precisamos e ele é um jogador que nos pode acrescentar isso também. Já neste momento já tínhamos um jogador mais de área, o Júnior dentro de campo, mas é fundamental também que ele possa preencher e estar mais vezes naquelas zonas de finalização, porque é um jogador que, mesmo quando vem em zonas mais baixas, constrói muito bem, é um jogador de ligação muito forte e que nos ajuda também naquilo que é a decisão do último terço. E quando essa decisão é definida com golos feitos, melhor ainda, portanto, muito satisfeito por esse seu desempenho e que está também ele, depois de um processo de lesão, à procura da melhor condição, portanto, acredito que possa ter mais impacto ainda na equipa daqui para a frente, da mesma forma que o Patrick, exatamente isso. O Patrick vem de uma lesão muito longa, prolongada, voltou a competir a primeira vez ainda na final do estadual. Estamos a falar de níveis de exigência muito diferentes, e aquilo que foi este processo de paragem do Patrick não terminou quando ele voltou a competir, eu diria que começou, porque está à procura da melhor condição, está à procura de igualar os níveis dos colegas de posição, e é isto também que ajuda, é ter tempo de jogo. Jogou hoje cerca de 55 minutos, importante para ele, e onde acabou por ser também ele importante na forma como se entregou ao jogo e como o fez. Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. O quão é ruim ser combativo, pressionar alto, num cenário de muitas faltas e que o jogo para muito? Não pergunto só pelo jogo de hoje, mas por um todo do futebol brasileiro, que o jogo do futebol brasileiro aqui para muito por conta das faltas, e é característica do seu time pressionar muito alto. É característica da equipa se impressionar muito alto, é uma equipa que procura recuperar bolas em zonas altas, uma equipa que procura, diria maioritariamente, não digo sempre, mas maioritariamente, estar posicionado em zonas mais altas para recuperar, condicionar ou obrigar o adversário a definir mal. A questão das faltas às vezes leva-nos a quebrar um bocado, acima de tudo, o tempo útil de jogo. Acabamos por muitas vezes, mas isso são circunstâncias do jogo. Eu não gosto nem me quero muito meter naquilo que é tomada de decisão. Está cada um na sua função. A minha função é falar sobre a minha equipa, sobre aquilo que nós fazemos, sobre a forma como gostamos de fazer, como procuramos fazer para poder ter a eficácia que queremos e dessa forma continuar a ganhar e ganhar como nós no Botafogo temos que criar essa mística também. Tá? Muito obrigado.